Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 19 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios, dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita para seguir o nosso canal no YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Vamos ao nosso episódio de hoje. Eu vou conversar com Patrícia Peck. Ela é CEO e sócia fundadora do Peck Advogados. Advogada especialista em direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados e cibersegurança. Ela é graduada e doutorada pela Universidade de São Paulo, PhD em Direito Internacional, professora em Direito Digital da ESPM, conselheira titular nomeada para o Conselho Nacional de Proteção de Dados, membro do Comitê Consultivo do Movimento Transparência 100% do Pacto Global da ONU. Ela também é pesquisadora convidada do Instituto Max Planck de Hamburgo e Munique e da Universidade de Colômbia de Nova York, nos Estados Unidos. Ela é professora convidada da Universidade de Coimbra, em Portugal, e da Universidade Central do Chile. Também é professora convidada de cibersegurança da Escola de Inteligência do Exército Brasileiro. É a advogada mais admirada em direito digital, propriedade intelectual e compliance de 2007 a 2022. Ainda recebeu vários prêmios Best Lawyers, Leaders League e Compliance Digital. Ela foi condecorada com 5 medalhas militares, é árbitra do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo e autora e coautora de 41 livros de direito digital. A PEC também é presidente do Instituto e-Start de Ética Digital e programadora desde os 13 anos de idade. É certificada em Privacy Data Protection da EXIN. Eu já quero agradecer a presença dela aqui no nosso podcast. Estou ansiosa para saber a visão que ela tem sobre a advocacia, a PEC Advogados e o futuro da sociedade de advogados. PEC, seja muito bem-vinda ao Papo de Sócios. É um prazer enorme te receber aqui. Você sabe o quanto que eu te admiro, te respeito como profissional, como, enfim, líder de um escritório incrível. E vamos bater esse papo, falar sobre advocacia, que vai ser muito bom. Seja bem-vinda. Obrigada, Lara. Bem, parte da minha história, você está nela, né? Sempre aí me ajudando e aconselhando. Agradeço o convite, espero poder compartilhar um pouco aí de aprendizados, erros e acertos. É sempre assim, né? E uma coisa que eu sempre digo para os meus convidados aqui do papo é que quem vê hoje a PEC, né, com um currículo extenso, uma jornada de trabalho que já passou por N situações, acha que sempre foi assim, né, PEC? E aí eu falo assim, a PEC foi estagiária? Como é que foi esse momento lá atrás, assim? Como é que foi escolher o direito digital? Como é que foi iniciar num momento em que não se falava disso, né? Como é que foi essa história? Olha, Lara, você sabe que isso é um ponto que eu vivo refletindo, ainda mais que eu gosto de tomar um vinho e fumar um charuto. Então, são aqueles momentos que a gente para pensar, né? Olha para trás na jornada. Mas quem me conhece sabe que eu sempre fui apaixonada por tecnologia, né? A tecnologia entrou na minha vida na minha infância, até por eu ter pais da aviação e vir de uma história que às vezes a tragédia ajuda a gente a inovar ou ir para alguns aspectos assim distintos, né? Então, como meu pai faleceu e minha mãe demorou para ser recuperada desse acidente de carro, quando ela voltou a voar e era voo internacional, ela preocupada que a gente não ficasse na rua, tudo, encheu a casa de tecnologia, videogame, tudo que você pudesse imaginar, que é um pouco o que os pais de hoje também fazem com os filhos, né? Só que aí a internet virou a rua, né? Que aí a gente tem outro tipo de preocupação. Ou seja, eu me tornei aquela jovem ali, principalmente entre os meus 8 e 12 anos, foi meu despertar para o mundo assim da tecnologia na época, né? Se eu sou de 75, isso foi ao redor de 83 até mais ou menos 85, 86,
E aí eu pedi para minha mãe, né, eu ganhei um Atari, e aí depois eu pedi para minha mãe que eu queria estudar computação, então fui fazer curso de Basic, de COBOL, que eu vi uma propaganda que estava distribuindo panfleto no supermercado, sabe? Aquelas coisas assim daquela época. Nossa, faça um curso de Basic, sabe Aham. assim? Eu quero esse negócio, Eu sabe? tentei, Peck, eu entrei num curso de Basic, mas assim, não era para mim, isso não era para mim. É, ali me despertou uma coisa interessante, porque eu já gostava muito de escrever. E eu participava na escola de concursos de poesia, crônica, redação, ganhei prêmios. Então, assim, escrever sempre foi uma coisa que eu amava. E quando eu fui estudar computação, essas linguagens de programação, eu achava o máximo você escrever uma coisa para a máquina, né, uma regra, um código, e ela ler aquilo e fazer alguma coisa, executar algo. Eu me sentia assim, sabe, poderosa, uma criança que dava uma ordem, uma máquina, e ela te obedecia. Eu tinha aquela coisa sabe, você dá uma regra e a máquina ser obediente. Porque quando a minha mãe viajava, ela fazia um checklist de coisas que tinham que acontecer. Ela botava tudo listadinho. Minha mãe era muito organizada. Eu tinha 3 filhos pequenos, ela ia voar, deixava uma moça cuidando da gente, tudo tinha que funcionar. Ela ficava 3, 4, 5 dias fora do país, numa época que a gente não podia ligar para ninguém, era tudo caro. Como é que eu vou fazer um interurbano, né? E aí, então, tinha que seguir a lista da minha mãe. A gente não tinha. Tinha que pagar uma conta, você tinha que ir no banco que a conta ia vencer naquela data, época de inflação alta, e ela sozinha, cuidando de 3. Tinha que fazer um supermercado, você tinha que ir no mercado, você tinha que ir na padaria, não tinha nada de entrega, delivery, não tinha nada das facilidades que tem hoje, né? Não tinha congelados, não tinha TV a cabo, não tinha nada que a gente pode construir hoje. Então, nós tínhamos uma independência, uma autonomia, tarefas, coisas para cuidar ali da casa, e eu, então, isso estava vivendo no Rio de Janeiro, e ela com aquela preocupação, Rio de Janeiro com arrastão, com assalto, minha casa era preocupadíssima com segurança, cheia de regra também de segurança, e sempre alguém não seguia uma regra, acontecia alguma coisa, nossa, minha mãe vai voltar aqui, quebrou, uma vez quebrou um negocinho dela, a gente falou, meu Deus, a gente enterrou o japonesinho dela de porcelana para ela não descobrir que a gente tinha quebrado, sabe aquela coisa? Eu falei, meu Deus! E o dia que a gente teve que contar isso para ela, anos depois, que a gente tinha quebrado. Bem, resumo disso. Juntei ficar com essa paixão de tecnologia, essa questão da regra, da disciplina, e tive uma conversa aos meus 16 anos, estava ali no começo do ensino médio, né, do primeiro para o segundo, então isso foi entre 90 e 91, e a minha professora de história, Dona Rosa, perguntou, Peck, por que que você gosta tanto de computador, né? Nessa época, eu estava desenvolvendo uma BBS em casa com 2 linhas de telefone que a gente tinha, porque minha mãe tinha que ser acionada de sobreaviso. Ninguém tinha 2 linhas de telefone em casa, a gente tinha. E Caríssimo. aí, caríssimo. E eu tinha, então, eu estava com a BBS, eu era fã do Mantic, sabe? Coisas assim, sabe? Para troca de dicas de jogos e tal. E eu falei, professora, eu gosto de computador, de programação, por que você escreve uma regra para a máquina, ela segue a regra? Ela perguntou, o que que você fazia de vestibular? Eu falei, ai, não sei, professora. Ela disse, você tem que fazer direito. Por quê? Porque faculdade das regras, né, das leis. E aí aquilo ficou na minha cabeça, sabe, Lara? Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, aqui, prestei para São Paulo, no Largo São Francisco, e foi influência do meu padrinho, porque ele era concierge do Plaza de Nova York, ele dizia, você tem que sair do Rio, você tem que ir para Nova York brasileira. Então, eu fui juntando essas influências todas, e aí, quando passei e vim, eu já cheguei no primeiro dia de aula do LAC São Francisco carregando o notebook Texas Instrument. Então, Que eu ano já que era era isso, Peck? 1994. Nossa, não existia isso. Não. E aí eu já ganhei uma fama, porque que é isso, né? Não, eu lembro do professor José Eduardo Faria, que vinha olhar, ver o que era isso, uma pessoa digitando num computador dentro da sala de aula, que não era na TI, e etc. Eu já estava registrando as aulas sem ser no caderno, tudo em disquete, que era o flop disk, aquele grande, sabe? E etc. Então, assim, depois, e aí foi o que você perguntou, né? Eu fui.
estagiar, comecei estágio no escritório primeiro de tributário, ali na Tabatinguera, que é do Prado Garcia, e depois eu entrei no estágio no Tosini Freire, fui estagiária lá em 96, né? Então, imagina, eu entrei na faculdade em 94, estagiei no Prado Garcia, que era de tributário, depois eu entrei no Tosini, até porque eu tinha inglês fluente, né, com essa questão toda aí da minha mãe, ela sempre quis que a gente aprendesse idioma, então eu tinha o inglês, depois o espanhol, tinha o alemão, então, e depois eu estudei italiano por conta de querer fazer o doutorado, então o idioma sempre foi uma questão importante na casa, línguas, idiomas, escrever, linguagem da máquina, né, essa questão toda. Então, assim, para mim, Lara, ter juntado tecnologia e direito foi essa história de que escrever regra para máquina e máquinas são disciplinadas, obedientes, seguem a regra, ser humano não segue a regra. Foi isso que me provocou chegar à faculdade de Direito. Foi essa jornada, digamos assim. E aí que Incrível. acabou virando a história do direito digital, entendeu? Essa fusão aí da tecnologia e do direito. Que você chega, lógico, com todas essas influências, né? E o quanto que a gente tem que É, olhar para essas influências da vida da gente, né? A gente não é uma coisa é, que um dia a gente decide porque decidiu, são muitos elementos, né? E aí, de é. repente, você se forma ali por 98, 98. 2000, por É. ali, né? No Eu começo. formei em 98, eu sou da turma de 98, passei na OAB no começo de 99, que era o bug do milênio. Pois é, Então, isso me super influenciou, porque o ano que eu saio da faculdade, minha virada de 98 para 99 era bug do milênio, bug do milênio. E aí eu fui fazer o curso fora, né? E eu já tinha saído durante a faculdade, eu tinha essa inquietação, eu sempre fui curiosa. Eu achava e que a grade padrão da faculdade de Direito, e naquela época a gente não podia mexer tanto no conteúdo programático, não tinha toda essa flexibilidade que tem hoje. Depois isso foi sendo melhorado, né? Mas ainda naquela época a gente seguia uma grade muito menos flexível, né? Então eu fui muito atrás de aprender mais sobre outras disciplinas. Eu tinha uma necessidade natural de aprender mais sobre questões relacionadas. Como eu sempre gostei de escrever, eu fiquei fascinada em conhecer colegas da ECA, por exemplo, da de comunicação, porque eles tinham uma questão que eles chamavam de sábado da criação, que também juntava o pessoal da FGV, só das duplas de criação de comerciais. Eu dizia, gente, como é que o pessoal consegue escrever um texto para um comercial que fala uma história inteira em 30 segundos? Aquilo me deixava muito interessada. E como a gente estava estudando depois direito de consumidor, propaganda enganosa, essas questões assim, eu achava aquilo interessante, né? Quer dizer, mas principalmente no sentido do encurtamento, sabe? Porque na faculdade de direito me deixava muito incomodada você tirar uma nota alta se você escrevia muito. E eu achava que o poder de síntese do escrever mais objetivo era extremamente importante, coisa que hoje a gente vê que os clientes querem, né? Que você seja mais objetivo. E a linguagem clara, escrever para popular, ou seja, para alguém simples poder entender o que você disse. E eu acreditava que o jeito que a gente era treinado na faculdade de Direito para só escrever entre pares, escrever de um jeito mais, digamos, rebuscado para o juiz, para o promotor, não era exatamente a única forma que a gente devia ser preparado para falar no direito, né? Aquela linguagem de tribunal. Eu achava muito mais interessante a linguagem da publicidade, da propaganda, do comercial. E como eu sempre fui tagarela, e até para aprender idiomas isso ajuda, né? De gostar de ser comunicativo, eu adorava ver as apresentações das duplas de criação, de como é que você contava aquela história e resumia e conseguia contar aquilo no comercial e ainda fazer alguém comprar alguma coisa. E aí isso me que é o aproximou deles. storytelling que hoje tanto se fala, né? Que é isso. Gente, então eu super me aproximei do pessoal de marketing e publicidade e achava encantador a questão imagética, né, de você também usar a linguagem figurada, imagens e assim por diante, e me aproximei do pessoal de tecnologia. Então, na Poli,
né, também. Então, tudo estou falando assim desse entorno, né, que eu entrei na USP, né, lógico, então, e eu passei a frequentar muito mais as feiras de tecnologia ainda durante a faculdade, a FenaSoft, a Condex, tá? Uma associação chamada Sucesso. Então, todos os debates, né, sobre freeware, software livre, sobre lixo eletrônico, sobre as questões de tecnologia, eu estava muito inserida porque eu já tinha um site chamado Urbanoide, que eu tinha feito, meu irmão me ajudava com um site, então durante a faculdade inteira eu tinha esse site, e por gostar de linguagem imagética, eu tinha criado uma tirinha chamado Primata Cibernético, com um colega que era desenhista, que até hoje eu fico pensando que seria super divertido voltar ao Primata Cibernético, que era uma história em que sempre era assim, ele era muito parecido, o pessoal que for assistir vai lembrar talvez o Capitão Caverna, ele tinha um jeito de ser, de personalidade, como se ele tivesse um jeito meio agressivo, meio assim, mas ele usava assim aquele walkie-talkie da Sony, ele era todo moderno na tecnologia assim, da época que a gente cobiçava, mas as atitudes dele eram totalmente assim, sabe, não educadas, assim, sem a Primata ética mesmo. e tal, para mostrar que o ser humano, nas suas reações, é primitivo. Meio Porque então era ogro, aquele assim, né? Um ogro ogro, ogro, tecnológico. ogro. Ele era um ogro tecnológico, exatamente, você disse tudo. E o pessoal adora essas coisas no site do Urbanoide, que foi até assim que quando o IDGenal foi lançado, eu abri a primeira coluna chamada Digitários que eles pediram para escrever, porque eles achavam legal esse meu jeito de falar, questões de postura social das leis, mas de um jeito leve. Então, acho que essas influências, essa mistura de falar de tecnologia direito, mas usando esse estilo que a comunicação trazia, que você consegue falar para pessoas que não são do direito, né, com uma linguagem que alcança o jornal, que alcança a TV, é que gerava mais atratividade, né? Então, aí você conseguia dizer sobre ética, sobre consumidor, porque estavam começando, né, nessa virada, então, para bug do milênio, anos 2000, que o pessoal queria saber o que ia acontecer com o bug do milênio, depois eles queriam saber das lojas virtuais, depois eles queriam saber sobre se a empresa podia monitorar e-mail ou não. Resumo, Lara, que eu acho que até já me estendi da sua pergunta aqui, né? Foi vindo muito natural os temas, e aí todo mundo dizia assim: pergunta lá para a PEC, porque ela é uma advogada que entende de tecnologia. E fala Fala de um com a jeito que a gente PEC, entende. Ela não vai. ela era uma advogada que entende tecnologia. E alguns diziam: você nem imagina, eu conheci uma advogada mulher entende de tecnologia, parecia às vezes até pejorativo, parecia uma coisa sexista. E como eu sempre lidava com bom humor, e eu falei, não é, gente, não é incrível ser mulher e advogada e ainda entender de tecnologia? Que loucura, como é que Nossa, Deus inventou isso? É que nem o ornitorrinco, você não consegue nem explicar essa mistura. Então, como eu sempre levei muito assim, e era sempre um grupo muito masculino, muito fechado, eu era sempre lembrada, porque era memorável você ter essa figura com esse mix, entende? E eles achavam ótimo também, porque eu também sempre tinha esse jeito descolado, um pouco diferente de tratar do assunto, e sempre muito técnico, porque, como a gente fala, eu escovava bit, eu também sabia programar, então eu conseguia debater de igual para igual, né? Eu não ficava ali só na lei, né? E eles não se sentiam excluídos, porque eu também não usava uma linguagem do tribunal, porque se eu chegasse ali só falar assim, sui generis, tá, etc., se eu falasse uma latinoides. linguagem. Não, se eu começasse com um juridiquês forte, aí o povo não ia aguentar, sabe? E lá veio o advogado de um jeito que ninguém entende, né? Então, acho que foi isso que me deu espaço, que me deu um campo de trabalho, que conseguiu dar abertura para começar. Outro dia, um colega que é jornalista disse, Peck, qual é a sua vontade, seu sonho, seu legado? Disse, deixar o caminho, né? Abrir o caminho, deixar o caminho, porque veio bastante gente junto depois aí para trilhar isso numa época em que
Lá fora, o pessoal começou com computer law, né, que era principalmente o debate de proteção autoral, de direitos de propriedade intelectual da indústria de software, porque até então tudo era debatido em patente, no hardware, né, que era mais ainda uma sociedade pensada com a cultura industrial. Então, é mais a discussão de computer law, né, de software dos anos 80 que começou a trilhar isso. Nos anos 90 se discutia cyber law no sentido de achar que seria cibernético, como se fosse uma outra instância de regras que tivesse paralela com a nossa realidade, e se viu que não, que a sociedade digital é uma sociedade de ativos intangíveis, de dígitos de 0 e 1, ou seja, que nós estamos digitalizando a sociedade, saindo do suporte físico para desmaterializá-la. E ela é uma só, ela é íntegra. Nós somos íntegros, nós somos um só. Então, as mesmas regras, as mesmas leis se aplicam. E aí isso virou, então, digital society, digital economy, digital generation, né? Digital law. Então, aí o direito digital. Então, no começo dos anos 2000, que se entendeu que é uma coisa só aplicada, com comportamentos e condutas novas, e que então só tinha que se criar regulações que alcançassem esses novos comportamentos, principalmente no campo penal, porque você não pode ter analogia nessa parte, né? Mas que na parte de responsabilidade civil, que se alcançava, que você teria só fazer uma atualização da lei, mas que a vida das pessoas é integrada. Você não separa o presencial do Mundo virtual, real que o com digital é o todo, Aham. né? Que é completo. E aí, por isso que em 2001 eu escrevo, né, o Direito Digital, que é o meu grande clássico, publico já uma obra de 20 anos e fica. Mas você sabe por quê? Porque um jornalista foi na tal da palestra do Bug do Milênio, que eu fui chamada para dar, em 99, e fala assim, o que é que chama esse negócio aí? Esse direito aí do Bug do Milênio? E eu, como estava com essas influências e tinha lido Dom Tapscott, Nicolas Negroponte, eu tinha lido Lawrence Lessig, todo esse povo falando digital para cá, digital para lá. Aí eu falei assim, eu já estava achando que não ia rolar esse negócio de cybercultura, tá? Falei que cyber, não, eu acho que é digital. Aí eu falei para ele, chama direito digital. Aí ele botou na matéria, acho que da Gazeta Mercantil, direito digital, direito do bug do milênio. Aí foi meu abre-alas, assim, foi a primeira matéria que eu dei uma entrevista em 1999, assim que eu me formei na Incrível. faculdade, assim começou. Incrível. Incrível, porque assim, o como que o mundo leva para um alinhamento de planetas, vamos chamar assim, né? Você com todas essas influências que te trouxeram até 99, com tudo que você contou, e de repente o mundo se transformando exatamente nesse momento e acelerando tudo com todas as dúvidas sociais em relação ao trato da tecnologia, né? Porque é isso, a vida real acontecendo no mundo digital e como é que vai fazer esse casamento, né? E você estava no lugar certo, com as informações certas e com o espírito certo, né, Peck? Para falar assim, vamos construir esse negócio e vamos fazer a coisa ser técnica, que eu acho que isso é assim, é um ponto pacífico da história, né? Ser técnico, mas trazendo com essa visão de modernidade, né? De um ar novo para o próprio direito, para falar assim, olha, e a gente chega no que a gente é hoje, né? Que ainda estamos em processo, né? Acho que isso nunca vai terminar quando o assunto é tecnologia, né? Hoje com a gente vai falar disso, de inteligências artificiais e tudo que gira em torno desse tema. Agora eu queria continuar a história, porque hoje você tem aí o teu escritório que agrega uma turma grande, né? Que você forma muita gente dentro do teu escritório, porque é um tema que não se aprende como ainda as grades das faculdades não estão preparadas para isso É. exatamente, né? E você forma gente dentro do teu escritório para estar junto das empresas, fazendo o trabalho técnico jurídico dentro desse âmbito. Como é que é a história do escritório para chegar hoje? Como é que estamos hoje? Olá, Várias essa é jornadas. uma. E esse é um ponto importante do que você fala, né? Quando eu abri a portinha do escritório, né, com toda essa história,
né? Porque com tudo isso que a gente comentou, né, eu não abri a porta do escritório direto, né? Eu ainda tinha minhas dúvidas se era viável abrir um escritório de advocacia com esse foco, né? A gente está ali, estávamos em 2000, depois 2001, e aí, quando chega 2001, eu recebo um convite da Young Rubicon, uma agência de publicidade, para eu virar vice-presidente de estratégia digital. E como não aceitar, né? Uma recém-formada com isso, para pegar projetos, inclusive, sabe, gigantes e tudo. E foi uma grande escola para conseguir aprender business, aprender negócios, porque quando você pensa estratégia digital e estavam abrindo as agências digitais, você consegue sentar com os clientes, porque eles vão lançar um negócio, um produto, tem que te contar. E eu sempre tive cabeça de estrategista, de estratégia, que é fundamental que eles chamam. Nos Estados Unidos é muito comum o business lawyer ser um estrategista, ele ser chamado no começo de uma operação e tudo, que aqui no Brasil a gente ainda tem muito, ainda tinha, agora está melhorando mais, aquela ideia do jurídico ser o último a ser chamado, só se eu tiver um problema. Parece que você chamar o jurídico porque já deu errado, já deu algo que eu tenho, sabe, reativo. E lá não, é uma cultura até de IP, de proteção de inovação, de propriedade intelectual, de estratégia, de planejamento, do para onde estamos indo, crescendo, sabe, de entender competição e tal, e o legal tá junto, né? Então, para mim, isso foi uma visão fantástica. E aí, o que que acontece? É que eu conheço o meu marido, né, o Rômulo, e eu já tinha livro publicado, a gente se conhece porque ele estava nessa área de comunicação, e ele diz assim para mim: por que é que você não abriu o seu escritório, né? E aí, então, eu resolvo abrir, né, em 2004. O escritório eu conheço ele em 2003, ele levou quase um ano me convencendo para poder abrir a porta, e aí eu abro a porta só com um cliente grande, numa época em que não é assim, que legal estar num WeWork, né? Eu abro numa salinha de, acho que era 4 metros quadrados, na Regos, ali na Paulista, no edifício São Luís, eu e um estagiário, mas só para cuidar de clientes imensos, assim, sabe? De cara eu já tinha vários, e eu falei, nossa, está todo mundo precisando do direito digital. E que hoje nós já somos uma equipe, né, de mais de 100 profissionais, né, com várias capitais, com gente presencial, híbrida, são 7 sócios, e quer dizer, como chega até aqui, né, com tudo isso? Porque as empresas todas estão com inovação digital, né? O direito digital é transversal, está escrito desde do meu primeiro livro, lá em 2001, né? Então, ele é civil, ele é criminal, ele é trabalhista, ele é constitucional, e o MEC só enxergou isso e atualizou na grade obrigatória em 2021, coisa que as universidades agora estão dizendo como é que eu faço para ensinar isso na graduação, né? Então, tem me chamado para dar uma consultoria, para dizer, Peck, como você acha que a gente ensina isso? Meu próximo livro, inclusive, vai ser um direito digital voltado para a graduação, inclusive, para poder dar esse apoio. A editora já está me cobrando, né, para poder entregar, mas, assim, a gente foi estruturando uma entrega com uma forma de pensar a advocacia justamente no começo, produtizando com o que o mercado precisava. Então, o mercado precisava enxergar um trabalho de contratos de tecnologia, porque todos estavam cada vez mais com essa necessidade de expertise, principalmente a área de TI das empresas tinham contratos muito específicos que ainda não eram de domínio do jurídico e precisavam de um advogado mais técnico para entender desde contrato de hospedagem, depois mais recente os contratos de cloud, os smart contracts, né, os contratos agora com blockchain, né, contratos relacionados à IA, na inteligência artificial, então todos os contratos mais técnicos. Então, o escritório ficou muito forte, contratos, proteção de propriedade intelectual, né? Então, seja de software, de marca, questões na internet, mídias sociais, o contencioso todo digital, que conforme foi construindo esse ambiente, tinha desde problema dos grileiros
de marcas e domínios, que é onde começou, até os problemas de reputação na internet, até fake news, tá? A fraude eletrônica é um campo imenso dentro do direito digital, a parte toda de setor público, que é a entrega inteira de licitações hoje, que todos os editais têm questões digitais, hoje tem os editais de Smart City, tá, etc. Então, tem esse administrativo do direito digital, que é fortíssimo dentro do setor público. Eu tenho o eleitoral digital, porque não tem nenhuma campanha eleitoral que não passa hoje por relações digitais entre candidatos e eleitores e concorrentes e etc., né? Então, você tem a parte toda trabalhista no digital, porque não tem nada de relação de trabalho que não passa por um registro de relação digital. Até os contratos de trabalho ficaram digitais com a pandemia, e isso acentuou mais ainda discussões em cima de trabalho remoto, forma de trabalhar, professor que tinha que passar da aula totalmente remota, coisas desse tipo. Então, assim, o escritório saiu de uma boutique, que era só ali Patrícia Peck, com pessoas que eu estava formando, para um escritório abrangente para quem sabe um dia até precisar abraçar um full service, ou seja, de pegar as grandes contas, de cuidar de tudo desse cliente que está realmente precisando de um olhar em que ele inteiro está fazendo a sua entrega dentro de uma sociedade digital, de relações digitais, de indivíduos digitais, e aí passou a ter o regulatório digital. Então, vai de LGPD a financeiro digital, a saúde digital, a seguro Compliance digital. digital, ao compliance digital. Então, foi ficando tudo no regulatório também, com regulamentações específicas voltadas para as questões digitais e que vai exigindo que você fique acompanhando o próprio tributário nos temas do digital, né? Então, a banca ela foi crescendo, eu digo, a gente engordou completamente nessa pandemia, porque. E o internacional nosso cresceu de trabalhos, cada vez mais com direito comparado com os outros países, com as operações, né? E vem também dos demais países. Aí, toda a sociedade smart, é carro inteligente, geladeira inteligente, chopeira inteligente, trabalho com drones, tudo isso exige o nosso trabalho, sabe, Lara? E aí, aqui exigiu todas as questões de governança de um grande escritório. E aí, as dores do próprio crescimento, né? De toda a estrutura que você precisa para você atuar adequadamente com não só o departamento jurídico, que é o nosso cliente demandante, mas os outros clientes internos das empresas que demandam. A gente é demandado pela área de marketing, pela área de inovação, pela área de TI, pela área de cibersegurança, pelo DPO do cliente, pela área de recursos humanos. Então, hoje, não é apenas o jurídico que é o seu contratante, né? A gente é demandado por diretoria, por conselho de empresas, né? Por áreas que seriam tipo um CFO, as operações de M&A, que envolvem também os trabalhos de due diligence específicas, com as teses que envolvem as questões de digital, de dados e tal. Então, você passa a aprender também a lidar com um perfil de cliente distinto, que não é só aquele cliente que entendia um relatório de horas de escritório de advocacia, são clientes que querem outros formatos de acompanhamento do trabalho, outros formatos de você entregar. Ele não quer ver apenas uma forma tradicional de parecer, ele quer ver as coisas em sumário executivo, ele quer ver as coisas em PowerPoint, ele quer ver as coisas em apresentações. Então, isso vai ser uma outra forma que o advogado tem que estar preparado para apresentar para executivos e não para legals. E nada Números, disso a gente aprende na faculdade. não, nada, nada. E aí você tem o desafio, além de lidar com esse cliente que tem essa expectativa toda, né? Afinal de contas, estamos É. lidando com um escritório de direito digital, então eu quero as Uhum. respostas digitais também, né? Modernas. Você ainda tem todo o trato do escritório, né, PEC? Que É, também você lidar com 100 pessoas, mais de 100 pessoas, e gerenciar é. isso
também não é uma situação exato. simples, né? E esse é o ponto que você colocou, Clara. Eu hoje tenho 3 chapéus. Eu tenho o chapéu que eu sou CEO do escritório. Então, é um chapéu de gestão. Eu tenho um chapéu técnico. Eu sou a Patrícia Peck, que sou chamada pelos clientes e estou internamente com as equipes, porque eu desenvolvo teses. E eu também sou o advisory, eu estou dando aconselhamento para os clientes nos casos mais desafiadores. Eu faço o advocacy e o helgov do escritório em relacionamentos, que sou eu que tenho aquele relacionamento, aquela entrada com determinados perfis, né, de magistrados, de ministros, de desembargadores, que a gente sabe que precisa ter um tipo de diálogo num nível técnico que tem senioridade, né? Assim como também quando são conversas com conselho, com diretoria, né? E aí são há anos de prática e a senioridade que a gente precisa. E eu tenho um chapéu de acionista, né? Que sou acionista aqui do escritório e que então, né, temos que fazer a casinha dar resultado, né? E aí é aquela hora que você senta em reunião de sócio, né? Para poder ver os resultados, né? Então, são 3 chapéus. Logicamente, posso pensar ainda que tem um quarto chapéu que eu gosto muito do evangelista, que está sempre ali pensando na disseminação do conhecimento, que por isso que eu estou sempre escrevendo os livros, estou sempre dando as aulas, quer dizer que é o lado do pensar para onde estamos indo com o direito digital e o desenvolvimento temático mesmo, né, de criação, né, de criação até hoje, da escrita, do tema, e aí das gravações, e dedico tempo a isso, e que também tem um chapéu social, digamos assim, que a gente tem um instituto, que a gente sempre trabalha, que a gente usa a hora pro bono para ensinar ética, segurança digital para criança e adolescente, que eu acho que o papel social na advocacia é extremamente fundamental, dedico horas minhas para isso também, né? Mas construir com tudo isso, e acredito em gestão profissional, toda uma equipe, um back-office, que é o que faz a casa andar, né? Então, eu acredito e aprendi com você, Lara, a importância da gestão profissional. Fui lá visitar a Lucy Hamilton, né, em Los Angeles, que você me apresentou, conhecer como escritórios americanos trabalham com isso. Então, eu tenho uma general manager, que é a Flávia, aqui dentro dessa operação. Então, nos últimos 2 anos, com o tamanho que nós alcançamos, nós temos todo um trabalho, uma equipe de general manager, de financeiro, de pessoas, de GP, de tudo que precisa, de controladoria, de toda uma estrutura, né, de CX, que a gente chama de PX, que não é só o P de PEC, mas é o P de People Experience, né? Para que a gente possa trabalhar e nossas melhorias, não só de eficiência, de cultura, de bem-estar, de retenção de talentos, de atração de talentos, de gestão de conhecimento, porque é muita coisa legal sendo feita e produzida. Como que os demais ficam sabendo o que a gente está fazendo? Como a gente alinha pensamento para que todo mundo siga o que o escritório está pacificando como doutrina, como visão? Então, quando é só você sozinho é uma coisa, quando é você com 100, né? Então, assim, tem coisas que você precisa realmente seguir processos, fluxos, protocolos. A gente fica fazendo as reuniões semanais só de catch-up, coisas usando metodologia ágil, tá? Então, e estamos sempre aprendendo. Sempre assim, como é Até que a para gente ficar consegue na melhorar? vanguarda, né? Até para É, manter o espírito vanguardista do escritório, né? é. E é Temos o lógico. PEC Lab para isso, criamos um laboratório interno nosso de inovação para continuar também estudando coisas que o cliente não pediu ainda, porque se a gente for estudar quando o cliente pede, nosso aprendizado em 20 anos é que não dá tempo. Os prazos só diminuem. Nunca tive a alegria de um prazo aumentar. Assim, isso eu acho que é assim. Se alguém me disser assim, o que você gostaria de pedir?
sabe? Para Deus, para Buda, para qualquer um, mais prazo, sabe? Se existe um pedidinho que é sem tempo, tempo é o único recurso, o único ativo, sabe? Pedido da PEC, prazo, tempo, né? Seria ótimo. Não, nós podemos inventar qualquer coisa. Eu costumo dizer que Domênico De Masi me enganou, porque ele falou do ócio criativo, eu não consegui ter esse ócio. Também não sei o que é isso. Não existe, não existe. Olha, eu mexo com tecnologia, Mara, e eu falo com todos os meus amigos de tecnologia. Agora chegou a tal da IA generativa, mas ninguém me fez ter mais tempo. Ó, a gente responde um monte de coisa, participa de um monte de reunião, não para de chegar mensagem, e quanto mais tecnologia a gente está incluindo na equação, parece que menos tempo a gente tem. É porque ele está fracionado, né? E a gente começou a substituir tempo, né, Peck? O tempo que dava para. Sabe aquela saidinha, né, de pegar um táxi, um Uber e ir para o cliente? Aí você tinha ali 20 minutos que parecia que você estava num flow ali. Não, não existe mais isso, porque você termina uma reunião aqui, 5 minutos depois você vira a chave porque você tem outra, e o outro prazo, e a coisa vai realmente avolumando, né? Não, Não, piorou, na piorou, verdade, né? piorou. Eu acho que quando eu iniciei a banca, o tempo que eu tinha de leituras, estudos, de construção, até de sentar, conversas, almoços com clientes e tá, era um ritmo de velocidade da sociedade que chegava informação para a gente, que você acordava de manhã, tomava um cafezinho, lia jornal físico no papel, passava as folhinhas, limpava o dedinho, sabe? Dá até uma Dava para nostalgia, né? mastigar, né? Dava para mastigar a informação e corretamente, assim, né? Hoje Isso. não. Hoje não. Então, esse ritmo, e que eu acho que a gente está falando muito de saúde mental, a gente tem feito muitos trabalhos nesse sentido aqui no escritório, a gente acabou de contratar, estamos com uma equipe de 16 estagiários nesse momento, a gente está formando bastante gente, porque a gente tem aqui o PEC Academy, a gente criou uma universidade corporativa, né, e que foi a nossa solução primeiro começou pelo capítulo de privacy, aí depois a gente botou um capítulo de innovation, de inovação, depois a gente botou todo o direito digital. Então, agora a gente tem 3 pilares, agora estamos botando um quarto, que é nessa parte toda de saúde mental e com outras disciplinas para gestão de tempo, tá? Com outras matérias, então ficaram 4, assim, pilares, que aí ficam tanto aulas que são presenciais e expositivas, quanto outras que são gravadas, com jornadinhas, assim, para as equipes, né? E aí elas vão assistindo, e aí conforme você tem ali dentro da jornada, aquilo também pontua, né? Dentro do plano de carreira, a gente fez um trabalho bem legal, Meio chamamos 2 consultorias, gamificação, meio algo com sim, assim, né? exatamente. Então, Tá. assim, tipo, por isso que eu disse, é um trabalho contínuo Uhum. de melhoria, de aperfeiçoamento, é investimento. Então, são decisões de acionista, porque, lógico, que se você ficar olhando só a margem, isso não é algo que vá funcionar, mas, ao contrário, se você pensa no longo prazo, por isso que eu acho que isso é fundamental, ter visão de longo prazo, que também é uma outra questão que eu aprendi com você, Lara, que isso é importante ser uma coisa integrada nos sócios, né? A gente tem que ter sócios que queiram a perpetuidade da banca. E eu acho que o cliente quer isso. Acho que o cliente quer se sentir seguro numa banca, num escritório que está institucionalizado, que vê perpetuidade e que não vai ser uma relação de curto prazo. E eu também hoje sinto um pouco que a forma como estamos sendo contratados, como o mercado está cotando, está muito parecendo relação de curto prazo. E essa é uma crítica que eu tenho hoje em termos de mercado, porque eu acho que confiança é a palavra fundamental na relação. E é difícil você construir esses laços de confiança que o advogado é que nem um médico de família, que quanto mais tempo você está naquela relação com o cliente, mais você agrega valor. Porque você conhece mais do negócio, da operação, daquela marca. Então, se você ficar entrando muito só pontual para aquela entrega muito específica e isolada, você não tem visão do todo, né? E você não consegue, inclusive, dar o seu todo. Então, a forma como hoje as empresas também são demandadas em só preço, preço e coisas muito de curto prazo, você não constrói coisas que agregam mais. Então, aqui hoje o escritório, nossa visão é de longo prazo. Então, nós fazemos investimentos que sabemos que resultados vão ser pagos em curvas de 5 a 10 anos.
e que nós queremos também clientes e parceiros que estão acima dessa jornada. Então, hoje nós também estamos escolhendo com quem a gente quer estar, sabe? Eu acho que isso é fundamental na relação Até de porque, né, mercado. Tec, assim, existem todos esses chapéus que você falou e toda essa relação com o Uhum, mercado, mas o escritório precisa se sentir com muito prazer dentro das sim, relações de trabalho, né? Essas é, relações comerciais. Ok, eu é. quero o negócio, mas eu quero me sentir realmente útil na integridade quando eu chego em Sim, alguém que tem o mesmo pensamento de longevidade. relações que precisam ser trocas de valor, É isso. né? Trocas de confiança, justamente. Então, não é prato para boca, não é uma coisa só para pagar o bilhete, pagar a conta do mês, porque não funciona, não dá certo assim. E aí, eu acredito que não fica satisfatório para nenhum dos lados. Eu acho que essa é uma reflexão super importante, para todo o mercado, principalmente para esse tipo de relação. Assim como não funciona você só ir no médico pontual uma única vez, que ele não vai entender nem o seu antes, nem o seu durante, nem o seu depois. Na relação de advocacia também é assim. Perfeito. Eu sei que nosso Hum. tempo hoje não está tão largo. Eu amo conversar com você sabe disso, e a gente tem assunto assim para horas, né? Mas eu queria que você fechasse, Peck, com um olhar assim, realmente de futuro. Hoje que a gente está assim abarrotado, nós do mundo real aqui, né, que não entendemos tanto do mundo digital no sentido como você, como especialista, como o escritório entende, como é que é a cara do sócio que você está preparando para essa advocacia 2030? Nem sei se 30 é tão perto, né? 35, 40, 50. O que que você enxerga como CEO do escritório? O que que você tem buscado nos teus sócios? Além da visão de Ó, negócio e tudo mais. olha, Lara, eu acredito que o sócio ele tem que querer construir junto, sabe? Ele não pode simplesmente querer receber, porque é uma doação. Sabe, quando a gente fala que você está fazendo uma empresa num país tão desafiador como o Brasil, você vai passar por altos e baixos, você vai passar por incerteza e você tem que acreditar no sonho, você tem que ser um pouco. O empreendedor, ele é um tomador de risco e ele vai precisar querer estar junto, mesmo sem saber muito bem como a gente vai chegar lá, sabe? Se ele precisar saber tudo, se você precisar contar hoje, que é uma linha linear, que tudo vai dar certo, exatamente quanto que eu vou ganhar e tá, ele não é um bom sócio, sabe? Porque o bom sócio é aquele que vai querer com você quebrar pedra, pisar em pedra, vai ter a hora da flor, vai ter a hora do choro, vamos nos abraçar, e é uma relação principalmente de fidelidade e confiança. Não pode ser no primeiro momento que as coisas começarem a dar diferente ou dar errado, que a gente vai precisar sentar e repensar, e às vezes a gente vai ter que reconstruir, a pessoa pular fora, sabe? Então, e isso hoje está cada vez mais difícil de enxergar nas pessoas, que é a capacidade de, principalmente, ser de resiliência. Sabe a resiliência? A vontade é quando você acredita num sonho e você é capaz de enfrentar os obstáculos para conseguir fazer aquele seu sonho acontecer. Então, isso é um sonho seu? Você quer isso de verdade? Porque se sim, vamos junto, vamos nessa, porque a gente vai fazer acontecer. Porque quando as pessoas querem muito que uma coisa aconteça, o universo conspira a favor, a gente faz a energia acontecer para isso. Mas se a pessoa já fica no negativismo, no pessimismo, no ai, viu, eu disse que ia dar errado, ai, eu sabia que não ia acontecer, esse tipo de coisa assim é que já faz também as coisas não darem certo, ou aquela pessoa que você não vai poder abrir o coração e falar coisas que você também está se sentindo frágil e vulnerável, porque eu não posso me expor,
porque a pessoa vai achar que eu sou fraco. Sócio é um casamento, eu tenho que poder me expor, eu tenho que poder dizer para ele, às vezes, uma coisa assim, sabe? Tenho que poder ter ficado zangado, eu tenho que poder desabafar, tenho que poder explodir, é que nem fazer terapia coletiva, assim, fazer em conjunto, sabe? Se for uma pessoa que eu não posso falar exatamente como eu estou me sentindo, como a gente tem uma sociedade? Impossível. Então, são coisas que fogem do técnico. É Uhum. uma relação que é íntima, Sem dúvida. sabe? É que nem casar com alguém que você não vai poder nunca ficar pelado, sabe assim? Que você não vai poder nunca se Deixar a expor. porta do banheiro aberta, nunca, né? Exato, você não vai poder nunca agir de um jeito natural, do jeito como você vai ter que estar sempre com uma roupagem. Ou acordar Então, sem e isso maquiagem, né? De cara amassada, não posso. é isso que é o problema, porque no longo prazo é difícil você sustentar isso dessa maneira. Você vai ter o dia que você vai estar bem, que você não vai estar bem, que o negócio vai estar bem, que o negócio não vai estar bem, que a hora que você vai saber a resposta, que você não vai saber a resposta, que você vai ter feito tudo que você tinha pensado, mas o país, a política, o cliente, o outro lado não vai ter feito o combinado e você vai ter que repensar o plano. E não dá para a pessoa botar dedo na cara e dizer: "Pô, mas você me prometeu isso, bem, mas a gente tá junto, eu achei que ia ser assim, vamos ver como é que a gente resolve agora, vamos recombinar. Talvez a gente ia tirar uma retirada, mas agora a gente vai ter que mexer. A gente pensou em contratar tal pessoa, mas talvez a gente não possa contratar, ou o contrário, que legal, que está muito melhor do que a gente imaginou. Então, como é uma coisa que oscila, as pessoas ficam sem memória, e aí, na hora que está muito bom, está todo mundo feliz, está maravilha, na hora que está ruim, você fica sozinho. Então, acho que o desafio da sociedade é que é sempre no momento da tormenta é que você realmente consegue saber quem realmente tinha estrutura para ser sócio. E É isso é uma aquela coisa que história hoje, do como que eu fico Hemingway, né? sabendo antes isso? É a história É do que nem os Hemingway, é quem está casamentos, do teu lado nas trincheiras, né? Porque a nas guerra vai trincheiras. existir. Mais importante que a Exato. guerra é quem está com você. E o contrário acontece, Lara. Na hora que a coisa fica muito boa, aquela pessoa achando que é ela que tinha que ter mais. A Uhum. gente tem visto uma sociedade atual e uma formação de caráter em que as pessoas têm uma ambição desmedida e que ela acha que se tudo tem que ser só dela, não sabe repartir, sabe? São situações de traição que a gente tem visto por aí no mercado. As pessoas, como o mundo dá muita volta, a gente tem que ter muito cuidado com esses tipos de atitudes. Acho que se as pessoas tiverem alguma coisa, se ela não está feliz, eu acho que a regra é a transparência. As pessoas que têm capacidade de resiliência, diálogo, transparência, e se aquilo é o sonho dela. Agora, como a gente traz isso para uma análise ainda de início, de para quem eu vou construir na jornada da sociedade, eu acho que isso ainda estamos aprendendo, porque o ser humano é É surpreendente. uma caixa A preta. gente, a gente se surpreende, É viu? uma Se caixa preta. surpreende. É, Mas eu acho que isso faz parte do próprio crescimento da banca, é, falar da banca, mas de qualquer empresa, né? é, Até passar por todas essas situações, isso vai dando uma maturidade para os sócios que estão e que vai é. realmente falando assim: olha, faz parte, a gente não vai acertar o diagnóstico sempre, a gente vai ser surpreendido, isso Sim, está na conta, e ok, não vamos tá na sofrer. conta. Olha, Lara, eu gosto de usar muita analogia do mercado dos chefes de culinária, né? Os grandes chefes, porque eu adoro cozinhar. Sei. Então, eu amo esse setor, né? E aí, agora há pouco, eu vi também uma situação de um grande chefe que saiu do restaurante, que não sei o quê. Então, também, assim, sabe, nós não somos os únicos que sofrem isso. Esse é um outro setor
que volta e meia, alguém que estava com alguém, alguém que é cria de alguém, que sai, ou sai bem, ou sai mal, ou separa, ou junta, ou isso, ou aquilo. Então, eu estou sempre assim, admirado, fico olhando esse setor e eu falo, nossa senhora, e aquele povo tem faca na mão, hein? Só não pode enfiar faca em ninguém, porque eles literalmente estão sempre com a faca na cozinha, você entendeu? É bem isso, Beck. Ai, mas que coisa boa essa nossa conversa, viu? Eu acho que É, esse tipo de papo e o objetivo nosso aqui é levar para pessoas inspiração, saber que pode se uhum, começar assim uma história, uma jornada incrível, como um pequeno escritório, como um estágio lá atrás, mas sem desvalorizar tudo aquilo que viu, né? Trazendo sempre a sua uhum. bagagem, isso ser uma potência de construção, né? A gente que vai dar esse tom, e você é realmente uma inspiração nisso, saiba disso, você sabe disso, mas eu quero dizer aqui o quanto eu te admiro Ah, profissionalmente obrigada. Ah, eu e espero inspirar aprendo muita gente, muito. É isso. espero inspirar aqui a turma daqui, e a gente sempre está aí, né, tentando fazer com que o pessoal, como eu disse, né, meu sonho é ter, deixar esse caminho aberto, sabe? E que a gente possa ter muitos aí indo além, né? E o ir além. Eu acho que eu já também formei bastante gente para poder ter a sua história, a sua marca, e aqui o próprio escritório também ir além de mim, né, deixar a marca e que se perpetue. Fantástico, Peck, é isso aí. Olha, quero te Uhum. agradecer mais uma vez pelo teu tempo. Eu sei que ele é um tempo escasso, com N chapéus nessa cabeça, né? Com mil coisas para fazer. Essa é uma casa que é sua, você sabe disso. E que a gente se encontre Obrigada. mais vezes para a gente bater Tá papo, bom. conversar sobre outros assuntos. Tem em mim sempre esse apoio para tudo que você Legal. precisar. E Obrigada, estamos Lara. juntas, Considero você uma amiga, inclusive. Obrigada. eu sei. Um grande beijo, querida. Obrigada. A PEC sempre uma inspiração e a gente enxerga na história dela uma quantidade enorme de valores ali, de construção, de estudo, de técnica, de trazer para a modernidade algo que sempre foi muito fechado, como no caso do direito. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, desse nosso papo de sócios, e eu vou te chamar mais uma vez para se inscrever no podcast Áudio Legal do Spotify e no nosso canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube, e já aproveita e traz um colega, uma colega advogada para ouvir e assistir também. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para receber os nossos próximos conteúdos. Se você quiser trazer comentários falando das suas impressões sobre sociedade de advogados, o papo que a gente teve, a vida de sócios, nós ficaremos muito felizes em te ouvir. Te convido também a nos seguir nas redes sociais, é só pesquisar os nossos nomes, o meu, Lara Sellen, da Sellen Bertozzi, e da nossa convidada, Patrícia Peck, e do escritório Peck Advogados no LinkedIn e no Instagram. No próximo episódio, nós conversaremos com mais um sócio fundador ou sócia fundadora, então acompanhe os próximos programas. Nos vemos e até lá.